Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E no episódio de hoje a gente vai apresentar aqui para você tudo o que você precisa saber para investir em 2024. Eu vou receber aqui o Thiago Reis, que é fundador e chairman da Suno. É esse chairman, né? Gostei aqui. E ele vai falar pra gente sobre o cenário de investimentos aqui neste ano de 2024. Daqui a pouquinho o Thiago da Suno chega por aqui, fica ligado. A oratória não é só uma habilidade fundamental no mercado de trabalho, mas também uma excelente oportunidade de negócios. Cada vez mais pessoas em todo o Brasil buscam aprimoramento na capacidade de expressão e comunicação. É por isso que a Vox2U, que agora completa 9 anos de presença no mercado, se tornou a maior franquia de escolas de oratória da América Latina. Hoje são mais de 60 mil alunos matriculados e mais 70 unidades atuando em todo o território nacional. Se você quer fazer parte dessa história, acesse o link que está na descrição do programa ou digite aí no seu navegador adm.to/franquiavox e preencha o formulário. Em busca de novos horizontes, que tal ser dono do seu próprio negócio, tendo à sua disposição todo o apoio e força de uma das marcas mais sólidas do Brasil? A Ultragás oferece a você a oportunidade de empreender com uma marca consolidada no mercado. Com mais de 80 anos de atuação e presença em 22 estados e no Distrito Federal, a marca se estabeleceu como líder no segmento, apoiando mais de 6 mil revendedores e atendendo a mais de 11 milhões de domicílios. Ao se tornar um revendedor Ultragás, você recebe suporte completo, incluindo treinamentos em gestão e atendimento, ferramentas exclusivas, apoio em marketing, descontos em compras e consultoria especializada para o crescimento do seu negócio. Com um investimento inicial acessível, você entra para um negócio estável e livre de royalties, garantindo um retorno rápido do investimento. Acesse o site que está aqui na descrição e saiba mais. Thiago Reis é formado em administração de empresas pela FGV e atua há mais de 15 anos no mercado financeiro. Thiago é fundador da casa de análise Suno e hoje ele é o presidente do conselho de administração do Grupo Suno e uma das principais vozes sobre investimentos e finanças no Brasil. Thiago Reis, pela terceira, quarta vez, eu já perdi as contas. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM, cara. Que honra te receber por aqui. Leandro, é sempre um prazer estar com vocês e com seus ouvintes. Bom, eu falei aqui, eu já perdi as contas, quantas vezes você já passou por aqui, Thiago, mas a gente tem que deixar marcado. Todo começo de ano, você vai ser o cara que vai vir aqui falar pra gente o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo e onde é que a gente deve prestar atenção na hora de investir. Então, Thiago, da última vez que você esteve por aqui, já faz um tempinho, eu lembro que eu estava fazendo essa entrevista de casa, então foi bem na época ali da pandemia, né? Hoje a gente está num cenário completamente diferente, pandemia totalmente superada, e eu queria que você começasse explicando pra gente, né, como é que você enxerga o cenário do Brasil hoje. Também é outro presidente, naquela época era o Bolsonaro, hoje Lula. Quais são os riscos e oportunidades que você tem enxergado no mercado agora, né? Tanto para quem investe na renda fixa quanto na renda variável, né? Vamos lá, né? Nos Estados Unidos eles sempre falam the good, the bad and the ugly, né? O bom, o ruim e o horrível. Vamos quebrar do que temos de bom no nosso país, né? O que temos de bom? Nós fizemos uma série de melhorias de governança, passamos algumas reformas nos últimos, 5, 6, 7 anos, que tem ajudado a melhorar a competitividade do país, lentamente, mas foram reformas importantes, né? Outra coisa que nós temos, uma balança comercial muito forte, Leandro, muito forte, é uma das maiores balanças comerciais per capita do mundo, isso muito puxado por 3 grandes cadeias produtivas, né? O minério de ferro, que historicamente sempre ajudou bastante a gente, a ascensão da cadeia do petróleo, né? Da cadeia produtiva do petróleo, óleo e gás, a expansão da produção de petróleo do Brasil fez com que o Brasil deixasse de ser um grande importador e passasse a ser um pequeno, e quem sabe se torne um grande exportador em breve, né? Então o que jogava contra começa a jogar a favor, e a forte ascensão do agronegócio no Brasil. Isso fez com que a gente tivesse saltos da nossa balança comercial, que eu acho muito difícil a gente voltar para trás, e com isso a gente vai ter entradas de dólar no país ao longo do tempo. O que nós temos de ruim hoje? A gente não tem um governo que pensa muito em reformas que aumentam a produtividade do país, né? Eu acho que a única forma de um país crescer é através da educação, melhoria de infraestrutura e melhoria do ambiente de negócio. Infelizmente, a gente não consegue ver fortes melhorias nessas três frentes, né?
Não vejo nenhuma reforma assim estruturante que está melhorando o ambiente de negócio do Brasil. E o horrível é a situação fiscal, né, do Brasil, que vinha bem até a virada do ano de 2022, e após a aprovação da PEC da transição, o déficit do Brasil cresceu de maneira muito alta, e por conta disso o governo está indo atrás de novas fontes de arrecadação. Praticamente toda semana tem algum anúncio de imposto ou tentativa de imposto, né? Hoje, no momento que a gente está gravando, está se falando de um projeto de lei para tributar os aplicativos, né, da gig economy, como o Uber, o Rappi, iFood. Isso tudo, obviamente, alguém vai pagar essa conta, né? Geralmente somos todos nós. Ô Thiago, toda essa movimentação, né, tanto esse cenário, né, o bom, o ruim e o horrível, como é que isso tem impactado no movimento do mercado de capitais? Porque, assim, eu lembro que a gente falou há algum tempo, agora não sei se eu estou criando uma memória aqui, mas houve uma época em que o mercado de capitais ele estava se movimentando apesar, né, do cenário político, enfim, conturbado, meio que as empresas estavam ignorando isso e disseram, pô, vamos operar e tal, e dane-se política, dane-se todo o resto, né, e vamos trabalhar. Isso tem acontecido? Como é que você tem lido esse ambiente? Se a gente voltar para a virada do ano, né, a virada do ano de 2022 para 2023, mais ou menos um ano atrás, a Bolsa Brasileira chegou a 100 mil pontos, ali chegou até estar abaixo dos 100 mil pontos, hoje está quase 130 no momento que a gente está gravando. De fato, a Bolsa subiu ano passado. Eu acredito que isso se deve ao fato de que os ativos estavam muito estressados após a eleição, porque o governo que entrou, na época, ele sequer tinha um plano econômico, né? Eles, durante a eleição, até esquivavam de quem seria o ministro da economia na época, agora ministro da Fazenda. Então, as pessoas ficavam desorientadas, né? Como é que vai ser o plano econômico, pelo menos nos próximos 4 anos, e estávamos no escuro. E após a eleição, a gente ouviu, inclusive do próprio governo, muito ruído, né? De acabar com reformas que foram importantes para o Brasil, como o marco do saneamento, reforma trabalhista, a independência do Banco Central, rever a desestatização da Eletrobras, entre outras coisas. E o que se viu, acho que felizmente, é que reverter todas essas conquistas da sociedade seria muito difícil, porque deveria passar pelo Congresso, e o Congresso ele tem uma pluralidade de representação da sociedade que não era muito aberta a essas mudanças radicais. E por conta disso, várias dessas reformas que seriam nocivas para a economia não foram aprovadas, e acho que a Bolsa começou a andar muito por conta disso, né? O cenário mais catastrófico ele foi sendo deixado de lado. E assim, os ativos eles foram se valorizando, mas tirando o atraso que tinham, né? Não acho que temos uma bolha hoje, pelo contrário. Apesar da valorização que teve ano passado, que a Bolsa saiu de 100, da mínima, para 130 mil pontos, alguém pode falar, pô, 30% é uma valorização expressiva, sim, mas é porque tínhamos um desconto muito grande, né? Em um determinado momento, Leandro, só para você ter noção, a Petrobras chegou a ser negociada no múltiplo, né, que é uma forma de medir se uma empresa está barata ou não, inferior à Gazprom, que é a estatal de petróleo da Rússia, que ninguém pode comprar no mundo, ou pouca gente pode comprar no mundo, porque a Rússia é um país que está sofrendo embargo. Você não conseguimos comprar essas ações. Então, o fato da Petrobras estar sendo negociada com um preço abaixo de uma ação que ninguém consegue comprar, mostra o quão estressado estava o mercado brasileiro num determinado momento. Esse estresse foi sendo aliviado porque essas preocupações foram se dissipando, sobretudo porque muitas dessas reformas que seriam negativas não foram aprovadas. E o fato é que hoje, apesar dessa valorização, ainda temos um desconto em relação à nossa própria média histórica. As ações brasileiras negociam na média ali, dos últimos 10, 15 anos, por volta de 12 vezes lucro. Hoje
as empresas, excluindo Petrobras e Vale, que são muito representativas, negociam por volta de 9 vezes lucro. Então, ainda estamos abaixo da média histórica, e isso, na minha opinião, é porque o mercado ainda bota um risco no Brasil. E, na minha opinião, o principal risco é o fiscal. E o governo ele tem ido por um caminho de tentar aumentar receitas tributando de A a Z. Vamos ver se vai dar certo. É difícil para os empresários, né, cara? A gente sofre aí na pele. E para o pele. Consumidor também. Lógico, né? O consumidor também. Sim. Né? Essa história de tipo, quem paga o imposto é a empresa e não o consumidor, a gente viu esse teste sendo feito ano passado, né? Uma determinada pessoa ligada ao governo chegou a fazer um tweet desses, né, falando que quem paga o imposto é a empresa e não o consumidor, quando foram tributar as empresas chinesas. E o que se viu é que a tributação, se não me engano, foi feita no final de semana, e no próprio final de semana as empresas já fazendo reajuste de preço. Quem paga imposto é quem paga a conta, e quem paga a conta é o consumidor. Isso é mais inflação, isso são produtos mais caros. Né? Um dos motivos que a gente tem o carro mais caro do mundo é porque tem muito imposto. Um dos motivos que a gente tem alguma das mercadorias mais caras do mundo, como aço, é porque tem muito imposto. Então, quem paga sempre somos nós. Com certeza. Tiago, e agora então, assim, para a gente fazer investimentos assertivos aqui neste ano, neste cenário, o que você tem recomendado? Eu vou dizer qual que é a minha técnica de investimento aqui, tá? Eu sou assinante do Suno Black, então eu entro lá no Suno Black e vejo, bom... FIIs, qual é a carteira recomendada? Eu escolho assim, cara. O que vocês indicam, eu tô dentro, porque realmente assim, as indicações são muito assertivas, muito boas e eu tenho me dado bem dessa forma. Mas queria que você passasse aqui para a turma, para quem ainda não assina aí a Suno, né? O que você recomendaria? Assim, antes de tudo, Leandro, muito obrigado aí pelas palavras. E eu acho que o investidor ele tem que se conhecer e saber o que ele busca, quais são os seus objetivos, qual que é o seu perfil de risco. E assim construir uma carteira adequada, pensando nos seus objetivos e no risco que ele está disposto a incorrer. Eu vou falar o que é bom para mim, porque eu me conheço. Né? Eu sou um investidor que tolera mais risco do que a média, aceito mais volatilidade do que a média. E por que eu aceito isso? Porque eu, acho que vou ser bem remunerado, e 2, sou um especialista, respiro isso, né? E dito isso, eu gosto de investir em ações, fundos imobiliários e ações estrangeiras. Por que eu faço isso? Porque se a gente for analisar os dados dos últimos 100 anos, ou o máximo que a gente tiver, dependendo do mercado, tem mercado como o americano que tem dado até mais dados do que 100 anos, a gente vai ver que o melhor mercado do mundo, em praticamente todas as economias, foi o mercado acionário. Foi esse o mercado que mais criou valor para os investidores. Bom, se esse é o mercado que mais criou valor, né? E por que ele criou valor? Porque tem mais risco e geralmente quanto mais risco, mais retorno. Se ele criou mais valor, é nesse mercado que eu quero estar. Né? Então eu gosto da renda variável, invisto, e o que eu busco é, de certa forma, diversificar entre setores e geografias, de tal maneira que, se vier uma crise num determinado setor ou numa determinada geografia, eu não seja tão impactado. É assim que eu invisto. Muito bem. E, Tiago, agora no Brasil, eu acho que quando a gente conversou da última vez, eu não lembro se a gente estava comemorando esse número, né, de 5 milhões de pessoas investindo na Bolsa. Eu acredito que foi. E a gente observa que esse número ele ficou estável aí nos últimos anos. A gente vinha dobrando o número de investidores na Bolsa, enfim, tinha um crescimento muito expressivo. E depois parou aí nessa casa dos 5 milhões, né? E ainda temos 17 milhões de pessoas investindo na renda fixa. Como é que você enxerga, né? Por que parou esse crescimento de investidores na Bolsa, né? E, enfim, quais são as perspectivas aí para o mercado? Legal, Leandro. O histórico do desenvolvimento do mercado acionário do Brasil, ele vem em saltos, ele não é linear. Quando eu comecei a investir, se não me engano, devia existir por volta de 50 a 100 mil investidores na Bolsa. E daí teve um pequeno boom, assim, uma pequena aceleração do mercado, lá nos anos 2000, 2003 a 2008 principalmente, com que fez com que a Bolsa passasse de 50 mil para 500 mil investidores, praticamente multiplicando por 10. Só que depois ficou mais
quase 10 anos andando de lado com esses mesmos 500 investidores e agora passou lá de 2017 até 2021, multiplicou por 10 de novo. Então acho que o mercado de capitais ele vai andando de saltos em saltos e não é algo linear que cresce de maneira regular. Por que eu acho isso? Infelizmente a gente tem um país muito volátil em termos econômicos, né? A gente pode ver que o CDI ele cresceu de uma maneira expressiva aí nos últimos 3 anos, passou de 2% no meio da pandemia para quase 14%, 2, 3 anos depois. E isso tira o interesse do investidor. Para que ele vai investir em ações se ele já tem 14% ou mais de 1% ao mês investindo na renda fixa? Só que o que eu sinto é que o fluxo de novos entrantes diminui, mas quem entrou não sai. Tanto é que o número de investidores ele não caiu. Ele teve um pequeno aumento, pequeno, mas foi aumento. E eu acho que no próximo ciclo aí de queda de juros, vamos ter um novo crescimento do número de investidores. O percentual de investidores no Brasil ele ainda é muito pequeno, comparado a outros países de mesmo grau de desenvolvimento. Não vou nem comparar com os Estados Unidos, que daí a gente é 2% contra metade da população dos Estados Unidos que investe em ações. Mas se a gente pegar países que têm uma renda per capita semelhante ao Brasil, como Colômbia, Rússia, China, esses países têm entre 5% a 10% da população que investe em ações. No Brasil, é um pouquinho mais de 2%. Então, esse mercado tem facilmente capacidade de mais do que dobrar o número de investidores nos próximos anos. E eu acho que isso vai acontecer, sobretudo quando tivermos um fiscal mais equilibrado, taxa de juros menores e menos ruído político. Muito bem. Ô Thiago, entrando aqui num ponto que eu acho importante, né? Que mesmo quando a gente tem assim, análises precisas, a gente não consegue prever tudo. E a gente viu isso acontecer, por exemplo, com Americanas, né? Que era um ativo que era super bem avaliado, enfim, estava em cestas e fundos de ações de vários bancos, né? E de repente a gente viu Americanas derreter e levando parte do patrimônio, né, dos investidores com ela. E, bom, aí entra, lógico, né, a diversificação, como você falou, né, como uma estratégia fundamental para todo e qualquer investidor. Mas como é que você enxerga, assim, esses riscos ocultos, né, no mercado, né? Então, assim, você olha para um ativo, aquele ativo parece brilhar e quando vê, enfim, as análises não estavam corretas. Como é que a gente pode se proteger disso também, Thiago? Eu posso falar por mim, né, assim... A gente não indicava essa ação e um dos motivos, aliás, o motivo é porque a empresa não gera caixa. Eu acho que um bom negócio é aquele que gera caixa e as Americanas não gerava caixa, tanto é que ela precisou fazer, se não me engano, 8 emissões de ações num período de 10 a 15 anos, o que é muita coisa. A gente não encontrou nenhuma outra empresa no Brasil que fez tanta emissão e trouxe tanto dinheiro de sócio no mesmo período. Então, eu acho que o investidor ele tem que estudar. Foram poucos investidores estudados que tinham ação da Lojas Americanas, e eu falo por nós aqui, eu acho que o que nos afastou, e de certa forma você aí como cliente, foi uma descrença de que a empresa tinha capacidade de gerar valor aos seus acionistas. Uma empresa que consome caixa vai ter dificuldade de pagar dividendo, que é o que deixa o acionista rico ao longo do tempo. Empresa boa é aquela que devolve capital aos seus investidores. E a forma que tem de retornar capital é através de dividendos, é através de recompra de ações. A Lojas Americanas não pagava muito dividendo e fazia, em vez de recompra, fazia emissão de ações. Então, eu acho que o investidor médio brasileiro ele tem 2 ou 3 alternativas, né? A primeira alternativa é ele estudar pra caramba. Esse é um mercado competitivo. Se você está comprando uma ação, alguém está vendendo do outro lado. Geralmente não, mas muitas vezes essa pessoa pode ter mais informação que você, pode acompanhar aquele papel há mais tempo, pode ter uma formação acadêmica, intelectual mais robusta, pode ter se dedicado mais, e quando você está comprando, alguém está vendendo. Não dá para os dois fazerem um bom negócio. Um provavelmente vai fazer
um negócio ajustado a risco ou ajustado a custo de oportunidade. Então, ou o cara estuda muito, ou ele se especializa, né? Pô, não consigo estudar muito, mas eu tenho um amigo meu que ele virou o maior expert de fundos imobiliários monoativo. Tem poucos, tem uns 10, 15 fundos monoativos no Brasil, e ele é disparado o cara que mais entende, ele sabe qual inquilino está em qual andar, quando que vence tal contrato. Eu teria dificuldade de competir com ele, né? Se eu estiver comprando uma cota e ele estiver vendendo, provavelmente eu vou fazer um mau negócio. Por quê? Porque ele se especializou nisso. Então a especialização talvez seja um caminho para o investidor e até para o empreendedor aí que nos acompanha, ou quem sabe até o profissional, né? O cara que é o melhor editor de vídeo de YouTube. Cara, esse cara, ele vai ter demanda para o trabalho dele, porque ele se especializou num nicho de mercado. Então, acho que a especialização é um caminho. E o terceiro é contratar um especialista para fazer essa análise para você. Nós, aqui na Suno, temos dezenas, centenas de milhares de clientes que preferem terceirizar para nós essa análise, que eu acho que é um caminho também, né? Você foca no seu dia a dia, na sua profissão, e terceiriza um serviço para terceiros, né? No caso, análise de ações. Eu faço isso na minha vida, você faz isso. Eu não quero aprender a cortar cabelo, eu vou em alguém que corta cabelo. Eu não sei cozinhar, eu vou e peço comida em casa ou vou num restaurante. Essa é a terceirização, né? Você foca naquilo que você gosta e sabe fazer e delega para terceiros algo que você não sabe. A Suno, ela serve investidores que têm essa cabeça de terceirização. Pô, faz todo sentido. E antes eu queria até assim entrar mais nesse assunto da Suno, né, essas mudanças que a Suno vem passando aí nos últimos anos, mas assim, só para a gente não sair desse tema, eu tô lembrando aqui de uma entrevista que o Barsi chegou a fazer um comentário, eu não sei em qual podcast, mas que foi muito recompartilhado nas redes, que ele disse que não comprava ação de varejo, que o varejo historicamente, enfim, não dá lucro e tudo mais. E foi bem na época aí da história das Americanas. Você acha que dá para generalizar dessa forma também todo um setor? Você, por exemplo, não compra varejo? Eu tenho aqui na minha carteira, né, Mercado Livre e Amazon. E tô comprado também em Magalu, cara, porque eu, assim, enfim, subiu pra caramba tal, e depois que desceu eu não tive coragem de vender. Aí eu queria até aqui a tua opinião sobre isso, né? O que a gente deve fazer nesses casos? Cara, eu evito bastante. Eu tenho só uma varejista na minha carteira. Se você computar a Amazon, é duas, mas eu tenho pouquinho. E eu acho que o varejo no Brasil ele é desafiador vezes 2, tá? Porque numa crise, no Brasil geralmente acontece duas coisas. As crises são mais intensas, então o PIB cai mais. A gente viu nas últimas crises que o PIB do Brasil caiu bastante, né? Em 2015, a própria pandemia, 2008. Então, em 2015 foi um exemplo de que o PIB do Brasil voltou, sei lá, para trás uns 7%. O que acontece quando isso acontece? As vendas do varejo caem. E no Brasil a gente tem uma rara coincidência que as crises elas geralmente vêm também com uma expansão da taxa de juros. Eu conheci um executivo de uma varejista que ele me falou que na crise de 2015, 16 ali, a loja dele vendia 10 a 20% menos, o grupo, só que a despesa de juros, que era de 500 milhões, foi para 1,5 bilhão. Nossa. Despesa de juros. Por quê? Porque o juros subiu, né? Os juros ali foi, se não me engano, de 7 para 15, ou de, sei lá, nem lembro muito bem os juros da época, mas subiu bastante nessa época, e a despesa de juros é proporcional ao CDI. Se o CDI sobe, não tem o que fazer. A Selic sobe, não tem o que fazer. Então, olha só como é desafiador o varejo no Brasil. Quando tem uma crise, a sua venda cai e sua despesa aumenta. E suas margens são baixas, não aguentam isso, né? E muitos negócios não sobrevivem. Então, eu não gosto muito de investir em varejo, pelos meus motivos, e porque eu vi isso acontecer. Fora que são negócios difíceis de operar, tem que ter uma motivação da tropa ali muito forte, vantagens competitivas que raramente existem.
enfim, essa soma desses fatores me faz me deixar descrente. Agora, eu acho que a Amazon ela tem várias coisas dentro, né? Não só varejo, a principal unidade de negócio dela, inclusive, é a divisão AWS, né? De serviços na nuvem. Inclusive, nós na Suma aqui somos clientes deles, satisfeitos. Então, eles são muito mais do que uma varejista online hoje em dia, né? Então, eu acho que eles começaram como varejo, a gente conhece eles como consumidor, com certeza, mas eles são cada vez mais uma empresa diversificada, com várias linhas de negócio e não só compra e venda de mercadoria. E a Magalu aí, me conta aí, o que eu faço aí? Eu não teria comprado, mas agora que você comprou fica até difícil dar uma dica. Mas é mais ou menos isso, assim, ela é uma empresa que é varejista, né, e cai nesse problema de Brasil. Eu nem acho que ela é uma empresa mal operada, mas o Brasil tem problemas grandes, e quando vem uma crise, e a gente viu isso na Magazine Luiza, né, eu posso até puxar os números se você quiser, mas as vendas caíram e os juros subiram, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui rapidamente os números, tá? Da Magazine Luiza. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, é uma combinação terrível, né, cara? Não tem como. Não tem como. Olha aqui, ó. Você pega o resultado operacional dela, tá? Ó, ele chegou a 1 bi e 100, chegou para caiu para 300 milhões, desculpa. Nossa. Então caiu, sei lá, quase que 80% de 2019 aqui para 2022. E a despesa de juros passou de 400 milhões no resultado financeiro para 2,2 bilhões de reais. Então, o resultado operacional caiu e a despesa financeira multiplicou por quase 5 vezes, mais de 5 vezes. É difícil, né? E não foi só ela, a gente poderia estar falando de quase todas as varejistas no Brasil. Então, eu por conta disso, eu acho que o Brasil ele não é feito para amadores, sobretudo no varejo. E não estou dizendo que eles são amadores não, mas é porque é difícil mesmo. É muito difícil, né, cara? Bom, e agora vamos falar aqui da Suno. Me conta aí da evolução da Suno. Antes era uma empresa focada, né, para atuar como uma casa de análise. Hoje, como você falou, né, vocês têm um portfólio bem mais completo de serviços, inclusive consultorias individualizadas. Conta aí pra gente, assim, como é que foi assim, essas decisões, né, para abraçar outros tipos de serviços, sair um pouquinho, né, da questão da casa de análise e ir para essa coisa mais individualizada. Como é que foram essas decisões, Thiago? Legal. Eu acho que tudo começa com a nossa missão, né? A nossa missão é entregar para os nossos clientes as melhores alternativas de investimento. E o que a gente percebeu, depois de um tempo, é que poucos investidores têm interesse, ou melhor, não todos os investidores têm interesse em ler um relatório e se aprofundar mais. Tem pessoas que confiam em nós e falam, Thiago, administra nosso dinheiro aí, né? Isso então foi assim criada a consultoria, depois veio a assessoria, a Wealth da Suno, que são modelos muito parecidos ali de gestão de patrimônio de terceiros. Geralmente são clientes que preferem delegar do que fazer o estudo de casa. E beleza, eu acho que é algo 100% natural, nem todo mundo quer fazer tudo. Eu não quero aprender a fazer churrasco, eu prefiro ir numa churrascaria, né? Eu não quero aprender a fazer sushi, eu prefiro ir num lugar que faz sushi. E tem pessoas que não querem ler um relatório trimestral de uma empresa, ler notas explicativas, né? Eu tenho prazer com isso, mas eu diria que 99% das pessoas não têm o mesmo prazer que eu de ler um release de resultado, participar de um conference call, né? Hoje teve um evento da Vivo aqui, enquanto eu estava gravando, estava me ligando aqui o RI da Vivo para tentar pegar minha opinião sobre o evento, fizeram um evento muito bom. Então, isso assim, toma muito tempo, toma muita energia e nem todo mundo quer ficar gastando, né, seu tempo com coisas que não te interessam. Né? As pessoas têm gostos diferentes e preferem terceirizar. Eu mesmo, no ambiente de investimentos, eu terceirizo uma parte do meu capital. Quando eu compro um fundo imobiliário de uma outra gestora, eu estou terceirizando o trabalho. Né? Eu não quero ficar negociando com o inquilino, indo atrás de imóvel, etc. Então, mesmo profissionais de mercado,
terceirizam uma parte dos seus investimentos. Eu poderia estar gerenciando imóveis. Em vez de comprar um fundo imobiliário, vou eu comprar um imóvel ali e eu mesmo alugar, etc. Prefiro não fazer isso. Então, a terceirização de parte do serviço é algo normal da economia de mercado e que a gente foi adicionando outras verticais ao longo do tempo. Essas foram as verticais, vamos dizer assim, de advisory, que a gente auxilia os nossos clientes a tomar suas decisões de investimento. E também criamos a Asset, né? A gente viu que as nossas decisões de análise eram muito competitivas, a gente pegou os melhores fundos do Brasil e viu que a gente performava melhor que a maior parte deles e falou, tem pessoas que não querem ler um relatório, preferem aplicar em fundos. Se a gente tem condição de fazer melhor do que os atuais players, por que não ajudar esses clientes também? Com isso nasce a Suno Asset, que hoje tem diversos fundos, quase todos eles muito bem posicionados em termos de risco e retorno na hora que a gente compara com os pares de mercado. Com certeza, né? Eu sou investidor do Fiagro da Suno. Como é que é o nome aqui? Snag 11. Snag 11, cara. Olha aí. Tem 80 mil cotistas. Esse fundo, a gente fez um levantamento desde o dia que ele foi lançado. Tem uma métrica no mercado financeiro que chama Sharpe, né? Que é o retorno ajustado ao risco, basicamente. Foi uma métrica criada por um teórico chamado William Sharpe. E a gente pegou os 10 maiores fundos e a gente viu que a gente tinha o melhor índice Sharpe entre os maiores fundos do Brasil. Então, eu acho que a gente tem feito um bom trabalho na Asset também. E por conta disso a gente tem crescido. Já são 170 mil cotistas, quase 200 mil cotistas na Asset. Um crescimento muito grande. Em 2, 3 anos, né? Ô Thiago, agora me conta o seguinte, cara. Eu lembro que numa das passagens suas aqui pelo café, você destacou que as casas de análise, via de regra, são independentes das corretoras e dos bancos, né? E há algum tempo vocês fecharam uma parceria com a XP. Eu queria que você até falasse sobre isso e também falasse se isso de alguma forma interfere na maneira como vocês indicam os ativos, os fundos imobiliários, enfim, todas as recomendações da Suno. Ótima pergunta, Leandro. Essa pergunta é algo que alguns cotistas, clientes nossos, chegaram a fazer na época da transação. E o que eu falei para eles é assim, se você tem dúvida, veja com o tempo, né? E o desempenho das nossas carteiras continuou a superar a média de mercado, né? Então, acho que a resposta está dentro de campo. Quando você contrata uma empresa de análise, eu imagino que o que você queira são boas recomendações. E as recomendações que nós temos feito desde então são recomendações vencedoras, né? As carteiras da Suno todas superam os benchmarks de mercado, aí, como Ibovespa, CDI, etc. Então, acho que a resposta está dentro de campo, mais do que qualquer outra coisa. Hoje, a XP é uma empresa minoritária, né, na Suno. Ela é um bom sócio, mas dá total independência para nós operarmos, não tem nenhum executivo, a gente se reúne basicamente de tempos em tempos através do conselho, e é assim que nós trabalhamos. A gente tem feito o nosso trabalho aqui e acelerado, é isso que a gente tem para dizer. Muito bem. Bom, Thiago, para a gente encerrar, eu queria que você comentasse aqui assim, o que a gente deve prestar atenção com relação a novidades aí do mercado que merecem nossa atenção. Como, por exemplo, não sei se você, aqui é uma coisa que você está ligado, regulamentação de criptoativos, IA, como é que o IA vai impactar o mundo dos investimentos, se a gente pode confiar nos robozinhos que aparecem por aí, dizendo que a IA, enfim, faz análises melhores que os humanos. Conta aí. Cara, esse negócio de inteligência artificial, eu acho que vai impactar todas as indústrias, né? Assim, óbvio que eu não sou um expert para falar com profundidade, né? Mas eu acho que é praticamente inevitável que tenha um impacto em todas as indústrias, inclusive na indústria de investimento, né? Eu acho que no final do dia vai ser mais produtividade. Em teoria deveria ser bom para o investidor. Talvez para uma ou outra empresa de investimentos talvez não seja tão bom. Então eu acho que é dever de toda empresa, inclusive a nossa, tá inovando para trazer essas automações, inteligência artificial para o nosso negócio. Mas é uma coisa que cada dia é uma batalha, né? E tem várias frentes.
Estava conversando aqui com alguns executivos da Suno. O ChatGPT já faz contratos que dão muita agilidade para as pontas, não precisa mais depender tanto do departamento jurídico, fazer o contrato, etc. Né? Essa é só uma inovação, acho que vai ter várias inovações em várias frentes em todas as empresas de investimento. Né? E eu acho que o que tem de uma oportunidade no Brasil que eu sugiro as pessoas ficarem atentas, obviamente que tem que ponderar o risco, né? Mas são os FIAGROS. Eu acho que os FIAGROS eles vêm para revolucionar a indústria do agronegócio brasileiro, sobretudo porque eles têm capacidade de dar crédito de longo prazo, coisa que os bancos têm dificuldade, porque os bancos se financiam no curto prazo. Não é porque os bancos são maus, mas é porque os bancos eles não têm funding. Né? O funding, geralmente, quando você tem um CDB do Itaú, do Bradesco, etc., é um CDB de 12 meses, 24 meses, 36 meses, no máximo. Mas mais do que isso, praticamente não existe financiamento bancário. E por conta disso, os bancos também não podem dar financiamento de longo prazo, senão eles descasam os seus ativos dos seus passivos. Então, os FIAGROS não têm isso. É possível fazer um crédito estruturado de 20 anos. Inclusive, dentro do SNAG tem um desse. E tem muitas oportunidades de investimento no agro, sobretudo no que diz respeito à irrigação, armazenagem, maquinário e até energia elétrica, que pode revolucionar a produtividade do agro brasileiro. E isso beneficiar, obviamente, o investidor. Né? Se ele está investindo no segmento que pode financiar ou investir diretamente nesse segmento, ele tende a se beneficiar se o gestor fizer o trabalho dele bem feito. Então, fica essa dica aí para as pessoas. Eu recomendo estudarem aí FIAGROS, não sai comprando qualquer um. Tem perfis diferentes de risco entre eles, né? Mas eu acho que tem oportunidades interessantes de longo prazo para os gestores que operam nesse segmento trabalharem. Muito bem. Bom, Thiago, agora a gente vai deixar já combinado. Se quiser, a gente já pode até mandar o invite. Janeiro de 2025, a gente grava de novo. Enfim, para ver as perspectivas aí para o próximo ano. E aí eu queria te agradecer, cara, aí pela presença aqui no nosso Café com a DM, né? Compartilhar aqui toda a tua visão. Você realmente é um dos melhores, é um dos grandes, é um cara muito sério, admiro demais. E obrigado mesmo aí por contemplar aqui a nossa audiência aí com a tua sabedoria, cara, do mundo dos investimentos. Cara, Leandro, muito obrigado. Acompanho direto o seu site, também vejo direto aqui os podcasts. É sempre um prazer estar com você e pode contar comigo. Já vou botar na agenda, janeiro de 2025. Se estivermos vivos, estaremos lá. Fechado, vamos estar. Muito bem, obrigado mesmo, Thiago. E você, o que você achou desse Café com a DM de hoje? Tenho certeza que você curtiu demais. Já baixa aí, bota o seu dedinho para compartilhar esse episódio com seus amigos. Marca a gente aqui no @administradores, @café com a DM. Marca também aí o @Thiago Reis. Como é que é o teu arroba lá, Thiago? @Thiago G Reis, Thiago sem H. Thiago G Reis, senão vai parar lá no nosso Thiago Reis do Growth Machine, tá? Nosso amigo. Pode seguir também. Pode seguir que vale a pena, né? Beleza, galera? E na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!